Pode ir? Pode? Bom, então nós temos uma lição agora sobre o infinitivo, né? Apesar de a gente já conhecer, nós conhecemos, né, o infinitivo no grego das várias conjugações verbais que a gente já viu, mas diferente do português, né, que o infinitivo tem uma forma única, no grego a gente viu que o infinitivo não está ligado, né, a uma estrutura da palavra no sentido de conjugação verbal, né? Porque cada conjugação verbal tem um infinitivo diferente. Né? Então, infinitivo do futuro, infinitivo do pretérito, do perfeito, do imperfeito, do aoristo, do presente. Né? Então, todos os chamados tempos verbais, né, no grego, eles possuem um aoristo específico, né, para eles. Né? Então, não é que nem no português que o aoristo representa tipo tempo nenhum, né? Mas é sempre ligado à qualidade da ação do tempo referente. Como no grego nenhum verbo representa tempo nenhum, então os infinitivos também representam isso, né? Uma qualidade do tempo pura. Pode falar. Você ia falar, Leno? Não, não. Não, pode. Então, uma Pode qualidade continuar. do tempo pura no sentido de pura sem conjugação verbal de pessoa. Né? Então, basicamente isso é infinitivo. Aí o infinitivo ele tem função, ele pode adquirir função de substantivo, como no português, né? Você fala assim, sei lá, né? O sentar e o levantar devem ser feitos de maneira atenta, né? Quer dizer, o sentar é um verbo no infinitivo que eu transformo, né? Uma forma substantivada, né? No grego também vai acontecer a mesma coisa. Também ele vai ser usado também de formas verbais também, mas ali ele tem características, né, para ser usado como objeto direto, como objeto indireto, né, como outras que a gente vai ver agora. E ele também tem uma forma grega específica, que a gente vai ver também, que é o acusativo, né, o acusativo infinitivo, ela é bem específica nas formulações gregas, né, mas também não é nada muito difícil, é mais difícil teoricamente do que difícil na prática. Mas a gente vai dar uma olhada nisso agora. Bom, então a gente começa pensando que o infinitivo ele pode ser usado tanto como substantivo como verbo. Isso aí também é de boa. Aí ele dá as características do infinitivo como substantivo. Né? Então, como substantivo, ele pode ocupar o lugar do sujeito na frase. Mas ele ocupa o lugar do sujeito na frase sem ter caso gramatical. Né? Porque o lugar do sujeito é o lugar do caso nominativo. Mas como ele é um verbo do infinitivo, ele não vai ter caso gramatical, né? Porque só tem caso gramatical os verbos do particípio, né? Do modo particípio. Então, ele vai ter que estar ligado, de alguma forma, a algum pronome, né? Ou algum nome na frase, né? Para que ele tenha essa característica de sujeito, né? Mas pode ser que aconteça isso, como acontece também no português. Ele pode ser usado como objeto, então objeto direto, objeto indireto, verbos que ele vai estar associado, né? O verbo principal da frase. Se for transitivo ou intransitivo, ou transitivo direto, transitivo direto, vai ter também o infinitivo pode seguir, né? E agir como o objeto do verbo. Pode usar também como predicativos, né? Então, como qualificar, para qualificar ou modificar outras palavras, né? Um predicado de palavras, né, que mudam. Ele pode estar relacionado aos casos, mas olhe, né, notando que ele mesmo não pode flexionar-se, porque ele não tem a estrutura de flexão de caso, né, ou de declinação de caso. Portanto, ele vai ter que estar ligado a alguma coisa que flexiona. Pode ser geralmente o artigo, né, que flexiona, ou um pronome ou um nome qualquer, não outro substantivo ou adjetivo. O infinitivo pode levar artigo, né? Quando ele leva artigo, ele está com uma característica, né, substantivada. Isso acontece também no português, mas no grego mais ainda, né? O grego, quando tem o artigo, é o artigo definido, e aí ele já aponta, né, para um caso gramatical que vai forçar o verbo no infinitivo a ter, né? Então, se o artigo for acusativo, o verbo infinitivo vai ser acusativo. Se o artigo for genitivo, o infinitivo também vai ser genitivo. Na hora de traduzir, você tem que traduzir com essa perspectiva, né? Com essa ideia. Ele pode vir acompanhado de preposições, a gente vai ver já que cada uma delas vai dar uma ênfase na hora de traduzir diferente, né? Uma para ação antecedente, uma para ação simultânea
e uma ação pós-cedente, e ele também pode ser qualificado por adjetivos, né? Então você pode usar, sei lá, né, o sentar, sei lá, fortemente, né? Não sei, né? Com força, né? Sei lá. Você pode usar ele junto com adjetivos para ele dar uma qualidade especial para aquela ação que, volto a repetir novamente, existe infinitivo em todos os tempos verbais, né? Então, você tem que, primeiro, localizar qual infinitivo é aquele e entender qual é a qualidade daquele infinitivo. Entendendo a qualidade, você consegue modular para traduzi-lo, não sempre com as terminações ar, ir, mas às vezes com a terminação de verbos que estão conjugados qualitativamente correspondentes àquele infinitivo, né? Então, sei lá, se o infinitivo estiver no perfeito, pode ser que você tenha que traduzir ele para o pretérito mesmo no português, né? Se estiver no futuro, traduzindo no futuro. Às vezes, e aí eu acho que o ideal é você tentar manter o infinitivo sempre na forma infinitiva e usar verbos complementares para poder dar a ideia do tempo verbal, né? Mas quando não der, ficar muito zoado assim na frase, aí você acaba conjugando ele em tempos verbais no português mesmo. Bom, enquanto verbo, né, o infinitivo, ele tem voz, né? E aí é outra questão, né? Ele tem o infinitivo da voz ativa, da voz passiva e da voz média, às vezes da voz média e passiva junto, né? Às vezes não. Você tem a expressão do aspecto da ação, novamente, né? Que não é ligada necessariamente ao nosso tempo verbal. Ele pode ser um objeto, como já falou lá em cima, né? Objeto direto, objeto indireto, e pode ser qualificado por advérbios. E aqui nós temos o caso mais específico do grego, né? Que é o caso acusativos cum infinitivo. Como é que funciona isso aqui? Né? Funciona assim. Às vezes, né, acontece do infinitivo no grego vir acompanhado de algum complemento, né, de alguma palavra, né, de algum grupo de palavras ali, que são palavras que terminam, que são do caso acusativo, né? Quando você junta o infinitivo com essas palavras na frase, né, quando elas estão juntas, elas viram isso que ele chama de acusativos com infinitivo, né? Acusativo com o infinitivo. E aí ele vira uma espécie de expressão única, né? Ele qualifica o infinitivo dessa forma. Que isso vai mudar, né? O que vai mudar é o seguinte: muitas vezes, né, como diz aí o texto, né, muitas vezes o sujeito da ação expressa pelo infinitivo aparece no caso acusativo. Então, o sujeito da ação, que deveria ser nominativo, ele vai aparecer no caso acusativo quando for o acusativo infinitivo, com o infinitivo. O infinitivo ganhará a função de sujeito, mesmo que ele permaneça como verbo. Aí, como você vai traduzir isso, vai depender de cada contexto que a gente vai ver isso agora. Essa construção do infinitivo recebeu o nome latim de acusativos com infinitivo ou acusativo com infinitivo, abreviada assim, né? E aqui temos um exemplo. Então, por exemplo, mas Moisés pensava que os irmãos compreenderiam, né? Compreenderiam. Aqui o verbo é sinienai. Sinienai. Sinienai é um verbo no infinitivo. É um verbo no infinitivo. Por ser um verbo no infinitivo, ele deveria ser traduzido na forma infinitiva aqui embaixo, né? Compreender, né? É o verbo compreender. Mas o autor, o tradutor aqui, ele foi lá e percebeu que eles compreenderiam, né? É um verbo que está em que tempo verbal? No pretérito para português, né? Então ele traduziu para o pretérito. Poderíamos colocar assim: mas Moisés pensava que os irmãos iam compreender. Ou iriam, né, compreender. Iriam compreender. Para permanecer o verbo no infinitivo aqui embaixo, né? E assim a gente tem uma correspondência melhor. O problema é que você estaria acrescentando uma palavra. Não é problema nenhum também, né? São os verbos de auxiliares, né? Olha esse D aqui de novo aqui, ó. Nem sempre esse D aqui significa mais, né? Aonde? O D aqui, ó.
É nome Aqui, sem de. de é uma conjunção, né, que ela é bem variável, os significados É, dela. por isso ela é copulativa, né? Que ela vai juntar as duas. E aqui tem uma relação de subordinação, né? Sim. Mas se você pegar, por exemplo, o dicionário que o Thiago tem, né, e olhar lá a de, ela vai ter uma, um monte de possibilidades, né? E aí ele vai falar como conjunção coordenativa, como conjunção adversativa, como conjunção copulativa, como conjunção. Então ele vai dar ilativa, né? Ou seja, ele vai dar possibilidades da conjunção aparecer de várias formas. Por quê? Porque as conjunções, elas são invariáveis. Que quer dizer, né? Elas não declinam, né? Elas não mudam. Por não declinar, ela não tem como mudar a forma para nos dizer exatamente o que ela é. E aí, a conjunção, né? Nenhuma língua tem conjunção correlativa com outra língua, né? As conjunções de uma língua, elas são associativas com outra, mas não são correlatas, não é igual, né? Tem a conjunção em português, não tem nenhuma conjunção em português que é igual no inglês. As conjunções são, assim, equivalentes, né? Mas não é igual, né? Então, a mesma coisa acontece aqui. É uma conjunção grega, a conjunção kai, por exemplo, né? O kai, que a gente traduz por e, pode ser e, portanto, entretanto, assim, assim como, fazer várias coisas, né? Porque não existe uma tradução específica para a conjunção. Você tem que ver a função sintática dela na frase e ver quais Pois é, palavras é da sua essa língua aqui vai. essa aqui ela vai exercer várias funções, ela não vai ser tipo, mais, ela vai ser da ideia de adversidade. Mas aqui, nesse aqui, que é o que, né? Que aí é uma conjunção, né? Que é uma conjunção esse que aqui, mas que já não vai dar ideia de adversidade. Sim, Vai dar uma ideia de subordinação. E aí sim, ela pode ser também outras conjunções que pode dar ideia de soma. sim, exatamente. Então ela pode ser qualquer coisa dentro do contexto, né? Então dentro do contexto eu vou, né? E aí assim, bom, coloquei aqui, né? Mas eu poderia colocar uma outra palavra aqui, sei lá, uma adversativa ou uma copulativa. Se a frase permitir, você coloca. Mas aí o que você tem? Você tem duas frases, né? Onde você tem uma análise morfológica diversa, né? Numa delas a conjunção tem uma função, na outra. Qual das duas está certa? Aí é a escolha, né? A escolha do tradutor que vai escolher qual ele achar melhor. Mas é uma escolha. É igual você deu o exemplo aí do infinitivo agora, né? Iriam compreender. Sim, Ele poderia ter colocado isso. poderia. E eu acho que melhor colocar. Pra Se ele fosse dar eu, ênfase no infinitivo ali, conforme o texto tá falando, né? sim, sim. E E outra aí, coisa, tem um agravante mais ainda, Zac, que hoje a gente tá falando dessa linguagem aí contemporânea. Imagina há 500 anos atrás, sei lá, 1000 anos atrás, até mais cedo aí, igual você dá o exemplo aí da literatura do pessoal aí que tem uma linguagem mais difícil, de uns 50 anos atrás, 100 anos atrás, né? o que tem? Não, porque hoje a gente tá entendendo desse jeito. Isso aí, a tradução. Aham. Talvez na época a tradução, talvez até para português seria um pouco diferente. Assim, não dava essa intenção, né? Você está dizendo que de tempo em tempo o tipo de tradução vai mudar. É igual você falou, antigamente era Sim. vós me ser, hoje é você, depois Isso. você, depois é isso que eu tô falando, fica mais difícil ao longo do tempo, na atualidade, tentar chegar à perfeição disso aí, né? Fica muito. Eu acho que fica mais difícil porque eu tenho a impressão, aí eu não sou linguista, né, para poder afirmar isso categoricamente, mas eu tenho a impressão de que a língua ela empobrece com o tempo. Ela não melhora, né? Ela se simplifica de alguma forma, né? Entendi. Então, por isso você pega uma Bíblia, por exemplo, de 1950, né? A linguagem dela, né? Vituperâncias, né? Obnubilação, como é que é aquele palavra? As nossas concupiscências, né? Então, essas palavras que caíram em desuso, elas são uma perda, né? Uma perda da qualidade linguística, né? Então, por isso que às vezes um tradutor, por exemplo, né? Eu esses dias, ano retrasado, eu acho, eu fui reler a Ilíada, né? Do Homero, né? E aí tem uma tradução muito boa dela, né? De um cara aí que ele traduziu o texto bilíngue, assim. Mas cara, é difícil de ler, porque a linguagem dele é uma linguagem poética rebuscadíssima, né? Cara, eu fui ler o livro do Lutero, cara, Mesma coisa, né? tem que ler devagar, cara. O Senão tradutor, ele usa uma linguagem muito erudita, né? Uhum. E essa erudição da linguagem era para quê? Era para dar mais
precisão no que você queria dizer. Mas como você vai perdendo essas palavras, a mesma palavra começa a significar um monte de coisa. E aí quem lê depois fica cada vez mais impreciso, né? O que você quer dizer, o sentido geral do texto permanece, né? Mas é uma imprecisão, né? Talvez seja a ignorância também ao longo dos tempos, né? Que a pessoa não quer mais procurar, não quer mais estudar. A gente também, né? A tendência da língua é se simplificar, Você pega o inglês arcaico, ele era muito mais complexo do que o inglês moderno, né? Português, mesma coisa, né? E a gente vai simplificando e vai mudando a língua, né? Você vê, a gente perdeu trema, né? Agora, na última, perdeu alguns hífens, acentos, né? Perdeu alguns acentos, ou seja, ele está diminuindo, né? A língua diminui as suas características. Você vê que nunca aumenta, né? Nunca aumenta. Você falou da Ilíada, eu acabei... Epopeia, né? Tem um tempo, uns 4 meses atrás, aí fui quente da Ilíada. Eu tive que parar, que eu não tava conseguindo entender também, não. Não sei se Então, não é o mesmo... A epopeia de Gilgamesh, você fala? Epopeia, eu li, tava legal pra caramba. Tava conseguindo... Li, sei lá, rapidinho. Aí fui pra Ilíada e eu não consegui ler, porque tinha que sentar, entendeu? Né, exatamente. Eu tava empolgado, igual a epopeia. Achei que ia ser mais fácil. Mais fluido, né? Vou ler, Mas é isso, né? Ano passado eu fui ler O Paraíso Perdido do Milton, né? Que é um texto, assim, é um texto de, acho que o quê? Tem umas 500 páginas, mas é tudo verso, né? Versificado, né? E aí é difícil, cara, difícil, assim. E aí as palavras que ele usa, né? O demônio, o que ele fala, o Paraíso Perdido é a história da queda do homem, né? Mas pela perspectiva do Lúcifer, e não de Deus e nem do homem, né? Então ele vai tentar entrar na cabeça do Lúcifer e dizer como é que o Lúcifer viu todo esse processo de queda. Mas aí ele usa umas palavras assim, o Lúcifer, o senhor soberano do oco, né? O que é oco, né? Aí eu fui ver, oco era uma palavra para inferno, né? Então tem um monte de palavras diferentes. O oco pra mim é uma coisa que não tem nada, vazia. Então, você vendo, né? E provavelmente tem a ver com isso, mas tem um outro sentido lá que se perdeu, né? Então é isso, né? Eu acho que a língua, ela tem uma tendência a ser simplificada, né? A perder a sua potência. E aí a gente tem esse problema, né? Porque a gente pega um texto da Bíblia que é de, sei lá, né? Do século II, né? 3, século I, e vai tentar dar precisão de linguagem com uma língua do século XXI que já é pobre pra caramba e cada vez mais se empobrece. Complicado isso, né? Complicado mesmo. Eu percebo também, assim, pela experiência que eu vejo, só acabando aqui a conversa, que o ouvido ele tem muito a ver com isso. Quando eu fui para a escola de especialista, a gente não entendia muito bem o que as outras pessoas das outras regiões falavam, mas depois de 2 semanas, você já começava a ter aquela habilidade. O cara falava alguma coisa e você falava assim, porque você não entendia. Aí depois você já começava a entender, por causa do ouvido que já tinha se adaptado ao dialeto de cada um. Aos fonemas, né? Isso. Você tem toda a razão nesse sentido, e no sentido também de que o ouvir determinado tipo de fala, por exemplo, se você convive com gente só erudita, você fala de um jeito melhor, né? Se você vive com gente que fala de qualquer jeito, né? A sua fala também, ela empobrece também. Empobrece. Não, você me deu um susto. Mas um erudito falaria, você pregou-me um susto. Né? Quer dizer assim, é meio empolado? É meio empolado, mas é a maneira mais correta. Se você escuta corretamente, fala corretamente, você escreve corretamente. E se você fala, escuta corretamente, escreve corretamente, você mantém a língua com as suas particularidades viva, né? Mas quanto mais você fala errado, mais você escreve errado e menos você usa os outros recursos da língua. É uma pessoa que tem pouco vocabulário na própria língua, né? Então, tu, como professor, tu sabe o que está acontecendo, né? Sei, exatamente. Ele pode falar de qualquer jeito, muda aquela linguagem lá de gênero, então estão caminhando para uma destruição. A linguagem de gênero, exatamente. A linguagem de gênero é uma coisa absurda, que assim, em termos linguísticos, é a destruição da norma culta, né? Que não é só a linguagem de gênero, né? É toda essa construção freiriana, né? De que a pessoa, o importante é ela se comunicar, não é ela falar direito, né? Ela ser entendida. Isso é um absurdo, né? Isso é um absurdo. Isso vai transforma os seres humanos cada vez mais em animal, né? Em bicho, né? Isso foi se infiltrando, que quando alguém abriu, quando nós abrimos os olhos assim, caraca, já tomou de conta. Já era. Por isso que a gente tira lá os últimos lugares, né, nas provas internacionais de linguagem, né? Porque a gente não entende texto formal, né?
Isso é visível na minha carreira aqui acadêmica e de profissão. Cada ano que passa é pior. É pior. Você pedir para um aluno ler uma frase, ler um parágrafo de um texto clássico do Machado de Assis, ele sabe, tem um filho pela boca, né, cara? Não dá conta de ler, né? Então, assim, é isso, né? Bom, a solução é a gente se educar primeiro para tentar servir de modelo para as próximas gerações, porque não tem outro jeito de mudar. Bom, a tradução desse tipo de construção, que geralmente são orações subordinadas, né? Geralmente são orações subordinadas, pode ser realizada usando em português uma oração subordinada introduzida com que. Por isso que ele usou o que aqui, né? Por isso que eu falei da relação de subordinação aí. Na qual o verbo, que no grego estava no infinitivo, é conjugado e o seu sujeito, que estava no acusativo, é colocado como sujeito desse verbo conjugado. Sujeito que estava no acusativo é colocado, né? Então, aqui seria o acusativo, né? O tus adelphus, né? Seria o acusativo que vira sujeito da frase por causa do infinitivo, né? Então, o infinitivo, quando juntado com isso aqui tudo, isso aqui vira sujeito da frase, né? Isso que ele quer dizer, né? Tanto que o Moisés aqui, ele tá entre colchetes, porque ele não faria parte do texto, né, original, né? Então, no caso aqui, ele transformou isso aqui no sujeito da frase, né? Por que ele colocou aquele mais ali na frente de Moisés? Mas Ali mais. eu não tô vendo mais. Aqui, ó. Moisés está aqui ele traduziu, o tradutor aí, né? Aqui mas, né? Mas Isso. Moisés, tá, entendi. Porque não tá aí no grego o mais. Não sei, não. Se ele não sei de onde ele tirou isso. Moisés pensava que os irmãos... eu acho que ele colocou aqui pra gente dar essa compreensão diversativa, né? Mas Moisés, né? Deve ter alguma outra coisa aqui antes disso, né? Uma frase incompleta aqui. Mas não sei. Realmente não sei também. Mas enfim, né? Então, que estava no acusativo é colocado como sujeito desse verbo conjugado. Exemplo acima, né? Ocasionalmente, o infinitivo grego também pode ser reproduzido mediante o infinitivo no português. Ocasionalmente. Eu colocaria aqui normalmente, né? Assim, seria o ideal, né? Idealmente, o infinitivo grego deveria ser produzido mediante o infinitivo no português. Como ele leu os seus exemplos, né? Então aqui a frase, né? Passando o mundo, o falar e o ver, né? O lalein e o blepein. Aqui ele manteve falar e ver na Bíblia de Jerusalém, falar e ver na Bíblia na NVI e o falar e ver na Ara, né? A Ark, ela falava e via, né? Ela conjugou no pretérito. Mas aqui é um exemplo de como você pode manter os verbos no infinitivo, como nós poderíamos ter mantido aqui em cima mesmo, né? No infinitivo, sem prejuízo da frase, se você colocar os verbos de ligação, os verbos os verbos auxiliares, né? Tá tranquilo isso aqui? Tá de boa. Tranquilo. Só para ver que existe, né? E aí, então, ele começa a falar agora sobre essa característica do acusativos com infinitos, né? Como é que ele é utilizado no grego? Porque ele é a grande transformação de mudança, né? Porque ele muda o acusativo para ele ter uma forma nominativa, mais ou menos isso, né? É como se o infinitivo qualificasse o acusativo, transformando o caso para uma coisa mais ligada ao nominativo. Nesse caso, então, quando você usar o infinitivo como verbo, né? Ele vai expressar algumas coisas, né? Ele vai expressar propósito, ele vai expressar resultado, ele vai expressar tempo e vai expressar causa. Vamos tentar entender isso aqui. Então, ele vai expressar propósito quando? Quando ele é muito comum no Novo Testamento empregar o infinitivo para expressar um propósito, um objetivo, um fim. Isto pode acontecer usando um simples infinitivo com verbos que significam ir, vir, dar, enviar, tomar, eleger, etc. Exemplo: viemos para adorá-lo, né? Viemos com o propósito de adorá-lo.
Aqui, então, proskunesai seria um verbo no infinitivo utilizado em sentido propositivo, né? Em sentido de proposição. Na verdade, esse proskinesai é o verbo adorar, né? Então, viemos adorar ao to, né? Viemos adorar ele. Aí ele juntou os dois para adorá-lo. Característica aí do sigma, né? No futuro. Sim, exatamente, né? Viemos. Não sei se o sigma aqui ele tá no futuro, não. Tem que ver. Vamos lá ver qual que é a característica. Também por isso que eu perguntei, porque eu fiquei com dúvida. Eu não tinha pensado nisso, mas peraí. Vamos pegar aqui a tabela. E aí tem os infinitivos na tabela também, né? Ah, tem? Não sabia não. Tem. Essa tabela é uma mão na roda, viu? Eu Ela tô é. fazendo tudo com ela agora, ó. Eu acho que eu vou emplastificar ela, que ela já tá começando a dar uns desgastes aqui. Lá, infinitivo, né? Infinitivo. Infinitivo auristo. Tu tá usando muito ela, velho. Tô mesmo. Direto eu pego pra usar. Eu acho que eu vou tirar a xerox Nai. dela e guardar essa aqui. Estai. Infinitivo. Que isso? Vocês combinaram aí, velho? Ei, eu vou escrever pra aquele blog lá toda semana. Qual que é o blog mesmo? É um site, né? Reformada.com.br que vende produto, camisa, entendeu? E aí tem um blog que você. Eu escrevi um texto lá, né? Pra concorrer, na verdade, né? Com outros. Aí eu ganhei, né? Aí eles postaram o texto lá. Aí eu vou agora, mandei uma mensagem pra eles lá, né? Pra poder ter alguma coisa assim pra ficar mais. Eles disseram, beleza. Aí toda semana eu mandar um texto pra eles lá. Que massa. É bom que você treina, né? Isso aí mesmo, pensei nisso também. Você achou aí? Esse achou aí, Fred? Não tô achando nada de infinitivo aqui. Ué, tá aí, ó. Inf futuro, inf presente. Aqui, ó, enfim. Até agora eu não achei um inf, só imperfeito. Tá aqui, eu tô achando aqui infinitivo, futuro, presente. E já achei aqui, ó. É infinitivo, primeiro auristo, aquele ali. Infinitivo. Primeiro auristo, ativo médio. É aurista então? Cadê o Mas você verbo achou aí? Sai, Não tô achando infinitivo. sai. Ó, eu achei presente. É nessa tabela aqui, não é? A tabela que vem Isso. no livro. Ó, É. aurista, a primeira parte. Aí eu viro a página. Futuro, auristo, perfeito. Não. Vira a página. Ela começa com presente no indicativo, não começa? Presente. Isso. Aí você vai olhando, ó. A terceira aí é infinitivo. Na terceira. Infinitivo presente. Ah, tá, porque tá pequenininho. É mesmo. Tá vendo? Aí você vai descendo nessa página mesmo até o infinitivo auristo. Eu vi o penúltimo aqui agora. É porque o infinitivo não tá em Não. negrita, aí eu passava o olho correndo. Não é o penúltimo, não. É lá pra cima ainda. Infinitivo. É o 17.3 aí, ó. É lá pra cima. No meio. Tá, entendi. Que é o que tem a característica SA, sigma A e a terminação I. Beleza, entendi. Achou? Agora achei. Aí é exatamente isso aqui, ó. Característica SA e infinitivo I. Então esse aqui é um infinitivo primeiro auristo ativo médio. Tá doido. Beleza. Se ele é primeiro auristo ativo, né? Ele deverá ser traduzido no passado, né? Só que ele aqui, por ser auristo, por ser infinitivo, né? Adorar, né? Adorá-lo. Viemos, né? Viemos adorá-lo. Viemos adorar ele. É isso? Viemos adorar ele. Aí ele E viemos tá no passado, então tá certo, né? certo. Se é auristo, primeiro auristo. Certo? Certo, Leno? Só que é só o adorar ele que não rola, né, em português, né? Adorar ele não rola, né? É. Aí você vai ter que juntar, né? Uhum.
Tá olhando a tabela aqui. É porque essa terminação também tem aqui no presente do indicativo, perfeito, indicativo, médio, passivo. Presente, Perfeito, indicativo, médio, passivo. deixa eu ver. Essa terminação Tá, sai aqui no 26.2. Ah, tem muito 26.2 aí, né? 26, é do outro lado, né? É, só virar ali. Você vai ver ali a. 26. Aí vai lá pro meião. Antes de chegar onde tem na primeira aqui, ó. O Epsilon primeiro, sobe ali um, entendeu? Aí tá ali, ó. Sai. Perfeito, indicativo, médio, passivo. Achou? Perfeito, indicativo, médio, Médio, passivo. passivo. Eu tô achando, tô vendo aqui, sai. Só que aí ele teria que ter reduplicação aqui, né? Por causa do K, né? Por causa do que ele é perfeito, né? A Por causa do característica perfeito, é. do perfeito é ter É, reduplicação, e ele não colocou tem. aqui a reduplicação também aqui no. Aqui onde está o radical, né? Isso, é. Aí ele colocou ali, ó, RR. Então aqui seria assim, né? O pros aqui, ó, provavelmente ele é uma preposição e teria uma reduplicação bem aqui, ó. Uhum. Aí você elimina, né? Tira o que não é. Saúde. Aí eu não sei exatamente como que a gente faria aqui a reduplicação. A gente vai ter que reduplicar sigma, né? Não, reduplicar o radical inteiro, né? Então tem que ver o que é o radical de Skunemai, Skune, né? Aí reduplicar esse radical inteiro aqui e ver como que ele ia ficar. Nem sei como que fica, tem que fazer o exercício, né, para saber. Mas de fato isso aqui não é um perfeito, não. Mas isso é bem lembrado, né? Você olhou aí, você viu, né, que era o psi ali, né? Só que faltou algumas características a mais. Mas olhando assim, talvez você poderia entender. Não, não tem como, porque não tem Tá reduplicação nisso. reduplicação, é. Só isso que tem o psi? Tem outro aqui, tem. Não sei, né? Deixa eu ver. Não, aí teria que catar aqui, mas a princípio eu só vi esse. Sai. Eu acho que só tem esse aí mesmo. De terminação. É, só tem esse aí mesmo. Então, por eliminação, a gente já entendeu por que ele não é Uhum. um perfeito, né? Combinando o infinitivo com o tu, né? Aí o que acontece, né? O tu é artigo, certo? E o tu é artigo com caso gramatical. Qual é o caso gramatical de tu? Do tu? É, Do tu é genitiva ablativa. quando você usa com o tu é genitivo ablativo, É. ele vai. O O é nominativo, não é? O é... O é nominativo. Então, e o TOI lá, o to com ômega é locativo, Instrumental adetivo. E o acusativo é o tom, tem. Eu tinha decorado assim, né? Isso mesmo, esse mesmo. Então, quando se usa com o tu, né? Com o tu, O tu é o Ele genitivo dá- ablativo mesmo. ele dá a ideia de propósito novamente, né? Então, quando o tu estiver associado com um infinitivo, ele vai dar ideia de propósito. Herodes vai procurar o menino, aí seria matar ele, né? Herodes vai procurar o menino, se for genitivo, né? Vai procurar o menino de matar ele, seria, né? Porque ele é genitivo. De matar ele. Mas, aqui nesse caso, o tu, ele vai ter que ser traduzido para uma função de propósito. É isso que ele está falando aqui pra gente. Então, nesse caso aqui, o tu vai ser traduzido como para dar ideia de propósito. Tá de boa? Beleza. 5/5. O duro é lembrar disso na hora, né? Aí É só exercício, né, cara? Você vai Não tem olhar isso jeito. aqui, você vai querer ver isso aqui como um genitivo, né? aí Mas o que vai acontece? escrever o verbo, né? Você vai colocar ele, vai traduzir no genitivo, aí você vai ler e você fala assim, tá esquisito isso aqui, né? Não tá encaixando. Aí que você vai tentar lembrar de que ele pode ser usado dessa forma. Não é tão fácil isso não. viu? É por Dá problema exclusão, isso né? aí. Isso aqui é por exclusão, né? Você vai tentando, não deu certo assim. Deve ter uma outra forma de dar certo, né? E daí
até tentar encaixar de alguma forma, né? Procurando uma regra gramatical que encaixe ele. Aí vamos pegar o verbo de novo, ó. Apolesai, né? Isso, E a gente tem que ver a característica dele para identificar isso. exatamente. Apo. Apolesai. Apo deve ser um prefixo, né? Apo é uma preposição. Preposição. Aí o verbo é o que? Ler. Aí o radical do verbo seria ler, né? Aí Ler. sai. Sigma, Sai terminação. mais ai, né? Exatamente. Sigma mais A com terminação I, né? É o mesmo daquele caso que a gente estudou agora, não? É o mesmo, tá aqui, ó. Infinitivo auristo lá primeiro. Mesma coisa. Matar é o quê? Que o verbo aí é ler, começando com ler. O matar, Eu não lembro o que é matar. aqui, matar é isso aqui mesmo. Ah, matar é Apolesai. apoleu. Mas aí como que fica eu mato? Apoleu? Um ômega? No Ah, tá, eu, entendi. entendi, eu tô tentando identificar o verbo. Eu acho que seria apoléu. É isso mesmo, já vi a palavra, eu lembro. Apoleu. Deixa eu Apoléu. olhar aqui, que aqui eu tenho o. Bem, Peraí. eu tô tentando identificar para entender como que eu vou fazer na hora do exercício. Ó. É Mateus 2, 2,13. Apoléu, eu acho que é isso aí. Né? Acho que vai ser isso aí mesmo, peraí. Mateus 2, 13. Você tá com qual aí, nego? Oliver Tree? Não, é um aplicativo aqui que eu paguei nele 3 e pouquinho. Peraí, deixa eu abrir aqui. Deve estar lá no finalzinho, cara. O versículo é grandão. Aqui, achei. Caraca, a forma léxica dele é Apolomi. Não. Apolomi? Apolimi, né? Li. Na verdade, ele tem dois lambdas, né? Então vai fazer a pon, né? A pon lumi. Mas termina com MI? Não, a forma léxica dele, né? Termina com mi. Ih, ai, ai. Vou mandar aí no grupo aí pra você ver aí. Então, porque ele é o primeiro. Que é destruir, né? Destruir totalmente. A gente Que é tem que destruir descobrir o totalmente. radical dele aí. Exatamente. Que é destruir totalmente. Deixa Você eu mandou no ver grupo? No Logos aqui. Vou jogar aqui agora, vê, ó. Vou Deixa eu dar jogar uma aqui olhada. agora. 2,13. Ó, tá? Se a forma léxica dele é essa daí. Deixa eu ver. Apolomi. Porque isso aqui não é nem forma de verbo, né? Ah, peraí. Mas eu acho que eu já sei o que é isso aqui. Pera aí um pouquinho. Esperando. Esse verbo aqui é um que a gente não viu ainda. A gente vai ver ele na lição 34, né? É os verbos de conjugação mi. Eles são uma conjugação totalmente diferente daquilo que a gente viu até agora. Alinhou Que ela- os planetas hoje, então. Ó. Que ele segue a forma, uma forma bem defectiva, né? Do verbo em mi. Lembra que o verbo em mi, né? Ele tem terminação mi, né? Alguns verbos têm também essa característica aí. A gente vai ver ele depois. Então, esquece por enquanto. A gente não chegou lá ainda. Polimi. Aqui também tá polimi. É só se você pegar a lição aí, né? Lição 34, você vai ver verbos com conjugação em mi, né? Que é um tipo de verbo diferente lá, no finalzinho do livro já. A gente foi tentar entender, deu mais nó na cabeça ainda. Na verdade foi bom, né? Porque assim, isso aqui é uma coisa que eu nem lembrava, né? Mais, né? Mas eu sabia que tinha, né? Então. Mas é bom, esse é o exercício, né? Bom, combinando o infinitivo com a preposição eis, nós teríamos eis, né? Com o to, que pode aparecer ou não pode aparecer. Aí também teria a ideia de pedido, né? De propósito, perdão. Assim como com a preposição pros e assim como com o infinitivo junto com essa conjunção aqui, que é o oste, né? Se a gente olhar, então vai dizer, né? Para que experimenteis, né? Esto dokimatzen, rumeis. O dokimatzen, o em aqui é infinitivo do quê? De qual tempo verbal? Mas. Aqui, ó, em. Não, hein? Ah, hein?
É presente ativo, né? É presente ômega e... É bom olhar na tabela. Belinha. Em eu não lembro, não. Tá na tabela ali, ó. É o terceiro ali. Ah, tá, porque tem o Ni, né? Em. Então, tem o Ni, né? Que é essa última... A última é o ni. Ni... Mas aqui não tem o Ni. Tem. Infinitivo presente ativo, médio passivo. A terceira de baixo pra cima da tabela aí. Não tem sim, tô viajando. Beleza, entendi. Então esse aqui é o quê? Dessa tabela aqui. Pegando o bizu? Ó, aqui nós temos o quê? O infinitivo presente ativo. Certo? Uhum. Infinitivo presente ativo. Então, para que experimenteis a fim de poderdes discernir. Nossa. Não entendi isso aqui não. Olha que experimenteis, aí colocou, parece que colocou outro texto. É então, né? Esse afim dia tirou da onde, gente? Sei lá. Essa é a guerra. Essa é a guerra? Nem lá sei que de onde ele ele tirou isso aí. o discernir. Pera aí, que Romanos 12, 2. Deixa eu ver. 12. Romanos 12. Semana que vem eu tô de Eu férias. também, nego. Ô, inveja. 15 dias. Aí vai dar pra colocar a casa em ordem. Mas não tô conseguindo achar, não. Romanos 12, 2. Não cai nada disso aí que o cara falou? Não tem nada parecido com isso? Pera aí. 12, 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai pela renovação da... Ah, é verdade, isso é o texto Romanos, né? Para que experimenteis qual seja a boa, É, dável, perfeita vontade de Deus. E o que ele colocou aí? para que experimenteis, né? E o outro, a fim de poderdes discernir. Mas dokimazo não é experimentar. Vamos ver aqui. Dokimazo De dokimazo, né? é. É, experimentei isso aqui. Mas vamos ver se pode ser alguma coisa de discernir. Será que dokimazo Romanos é? 12, 2, né? 12, 2. É, pode ser discernir também. E não sejais Pode ser, né? pelo este mais Ó, vamos pegar uns transformados versículos para a aqui. renovação. Hipócritas, sabeis interpretar o aspecto da terra, do céu, entretanto não sabeis Provardes. discernir esta época. Aí tem discernir aí. É, aqui tem mesmo. Eu ponho a Provardes prova, também aqui, a inteligência colocou Provardes. eu ponho a prova, eu testo, eu examino, eu aprovo. É experimenteis aqui no sentido de examinar, né? Experimentar não é no sentido de provar, no sentido de É provar. testar. Eu acho né? que o discernir tá até melhor É. do que o experimentar, no caso. É bem melhor. É bem melhor. É ele que tá certo mesmo, essa Bíblia que é Jerusalém, né? É. BJ. Aí então ele traduziu o eis, né? Por a fim de, para dar a noção de propósito, que é do infinitivo com a preposição eisto, né? É para Esse isso. és aqui também, eu fiz uma anotação desse és aqui, cara, que também ele não é. Esse és aí quer dizer Eis é para, né? sim. Para alguma coisa, né? Preposição. Ele coloca para, contra, né? Eu coloquei aqui, né? Para, contra. Mas a ideia, o que ele está fazendo aqui então? É Ele o está propósito, eu entendi que ele fez. Ele está traduzindo a ideia de propósito, né? Ele está falando aqui, ó. Quando o infinitivo aparecer junto com essa preposição, né? E com o to ali, ele está expressando uma ideia de propósito. Ele quer que você entenda isso, né? A ideia da sua tradução, ela tem que expressar propósito. Não sei se vocês perceberam, mas toda vez que a gente faz um elogio, sempre vem da Bíblia de Jerusalém. O cara que fez ela deve ser bruto, hein, nego? Então, né? Nesse sentido aí do grego, ele deve ter Sim, estudado, sim. sei lá. É uma tradução muito recomendada, né? Inclusive, eu no acho- curso de política que eu faço, que tem a parte de religião, a Campanholo indicou a Bíblia. Ela não me parece ter nenhuma formação teológica, não. Acho que ela deve ter pego de alguém, entendeu? Ela indicou a Bíblia de Jerusalém.
A Bíblia de Jerusalém é uma das Bíblias com mais famosas, né, da tradução católica, né? Eu acho que é uma das melhores também. A Bíblia do Peregrino também é boa também, a do Peregrino. Mas a Bíblia de Jerusalém eu acho muito boa também. Qual que você falou aí? A Bíblia do Peregrino. Uhum. Eu gosto da Bíblia do Peregrino porque ela é mais ela é mais atual, vamos dizer assim. Né? E eu acho que ela é mais poética do que a Bíblia de Jerusalém. Mas a Bíblia de Jerusalém, inclusive, quem fez parte do quadro editorial dela foi o Tolkien, o escritor do Senhor dos Anéis, né? Ele fez parte lá, Parceiro do Lewis. parceiro do Lewis, Como ele era católico, né? E ele era mestre, doutor em linguagem, né? Ele foi convidado para fazer parte do conceito editorial da Bíblia. É uma Bíblia boa, né? Lewis. Era a Bíblia que o Tolkien lia, né? O Tolkien não lia essa Bíblia, não. O Tolkien lia a Bíblia em hebraico e grego no original, no pelo. Os caras são brabos, né, velho? Brabo. Lutero traduziu também. Lutero traduziu dos 3 idiomas, ela traduziu do grego, do hebraico e do Aramaico. aramaico. E o Orígenes, naquela época, fez aquela hexapala, né? Exapala, é. 7 hexa. 7 é hexa ou é 6? Eita, mal, hein, mano? Hepta é 7. Hexa é 6. 6 tradução. Uma coluna do lado da outra, tá doido. Isso vai. É uma siríaca, copta, grego, né? Mas os caras também, né? Assim, se você. Vive pra isso, né? Também se você mora num lugar, né? Onde essas línguas elas são sempre, né, presentes, né? É mais fácil, né? Porque a gente é muito marginal do mundo, né? A gente vive numa margem, né, do negócio. Você imagina que um intelectual, por exemplo, francês, ele lê francês, alemão, português, né, inglês, né? Porque tá ali naquele meio ali, um país é quase um estado pertinho do outro, né? E também, por último, então, tem o osterros, né? Que ele também vai dar a ideia de propósito, né? E aqui nós temos o katakreminisai. Nossa, katakreminisai. Que deve ser também um verbo também no infinitivo auriço, provavelmente, né? Para precipitarem no. Caramba, mano. Precipitar. Para precipitar ele, né? Aí ele juntou lá, né? Precipitar. Daí que deve vir a palavra cataclisma, será? Catar? Acho que sim. Acho que sim. O que é cataclisma mesmo? Esqueci. Na verdade, aqui vai ser krinomai, né? O verbo, né? É o krinomai com o katá. Katá é para baixo, né? Para baixo. Para baixo. Então, katakrinomai, krinomai eu não lembro o que é. O que é krinomai? Vamos ver aqui. Eu vi essa palavra Esses dias, né? Esses dias. Crinomai. Lucas Crino? Não é de crino? 4:29. Vem de krino. É julgar. Julgar é o crivo lá. Eu ia dar o exemplo do crivo. Isso mesmo. Você mesmo falou isso outro dia. De crino vem de crivo. Eu tô muito cansado hoje. Tô colando as placas. Esquecendo tudo. Crino, é de crino, né? Crinomai seria a forma da médio passiva dele, né? Uhum. A forma ativa, crino. Então, o katakrino, então seria uma coisa de julgar mais intensamente, né? Agora, precipitar, né? Precipitar. Ele coloca jogar num precipício. Então, né? Doideira, mano. Aí coloca aqui a definição completa, ó, de catar e um derivado de crenós, precipitar para baixo, lançado para baixo. Isso, exatamente isso aí. Bom, aí nós temos o segundo aqui, né, que é a ideia de resultado. Aqui era a ideia de propósito, né? Então tem essas características. A ideia de resultado é uma ideia só, né? Que é resultado da ação, né? Então, neste meio tempo, tendo se juntado a uma multidão de milhares, a ponto de se atropelarem umas às outras. É isso que ele está traduzindo aqui, né? A ponto de se atropelarem. Que é o verbo catapatain, né? Tem, né? Catapatain. Ein. Só que aqui, ó, ele tá usando junto com oste, né? Oste,
catapatem, a ponto de se atropelarem, né? Como resultado, né? A ação resultante. Catapatem deve ser chocar, né? E aí a ideia era passar essa ideia de ação resultante. Como tempo, o infinitivo pode expressar ideias de tempo das seguintes maneiras, né? Quando ele está junto com o prim, com o infinitivo, indica uma coisa que aconteceu antes. Quando ele está com o em, to, é uma coisa que está acontecendo no momento. E quando está meta-to, é uma coisa que acontece depois, né? Então, um acontece antes, um acontece simultâneo, outro acontece depois. Aí a tradução vai ter que acompanhar a intenção aqui do tempo, né? Então, prim, apostolém, apotanem, antes que morra, meu filho. Senhor, desce antes que morra meu filho. A ideia no infinitivo é antes que meu filho morrer, né? Antes do meu filho morrer, desce. Essa é a ideia, né? Antecedente. A ideia aqui, simultânea, enquanto ele semeava, ou ao semear, ou semeando, né? Que pode ser a ideia de gerúndio aqui, caso dê a ideia de infinitivo, como tempo simultâneo. E, como subsequente, algo que acontece depois da ação. Aí tem que ter o metató. Metá já é depois, né? Adiante, né? Da metafísica, né? Tal. Então, metató, depois de eu ressuscitar, alguma coisa irá acontecer. São todas as características que você vai ter que parar, pensar e aí ver como que elas se aplicam no exercício, né? Mas eu acho que a base já está muito boa para poder fazer uma exegese já mais ou menos, entendeu? Acho que a base está legal. Sim, sim. E como causa, de A, né? De A, através de, né? Com o infinitivo, é uma construção muito comum para expressar causa, né? Por não ter raiz. Né? A árvore vai cair por não ter raiz, né? Ou seja, quando tem o diato e o infinitivo, diato e infinitivo, você coloca aí por causa de. Traduzindo assim. Tudo isso vai ter mais sentido quando você estiver fazendo uma exegese, como você falou, porque você vai pegar o texto, vai olhar lá, vai olhar as palavras e ver, bom, mas essa palavra aqui tem qual sentido, né? É um infinitivo. Quando cair uma palavra no infinitivo na sua exegese, o que você faz? Você pega a gramática, vai lá no infinitivo e tenta ver como ela se encaixa na gramática, né? Eu estava assistindo a aula, né, a aula da semana passada, do optativo, e eu vi uma parte lá que o optativo é uma coisa improvável, que não vai acontecer. Isso. E aí eu lembro de ter lido um texto, né, um texto que eu não vou lembrar agora, que tenha misericórdia, né, que te dê... Não lembra mais ou menos o texto que tu falou? Que desejo que vocês tenham misericórdia, que se tudo vá bem, não tem um trem desse aí? Tem sim. Tem. Só que como que era optativo, passava a ideia de, é algo improvável, que não vai acontecer. Sim. Aí eu fiquei pensando, eu falei, cara, mas a misericórdia, como é que não vai acontecer a misericórdia, que o cara não vai ficar bem? Aí eu falei, como é que eu vou fazer uma exegese disso? Aí foi pensar, eu não li o texto ainda, nem contexto, nem nada, né? Eu falei, mas o cara pode estar falando, apontando para uma vida aqui, uma vida material. Sim, faz sentido. Exatamente, eu acho que isso que eu tinha colocado mesmo, né? Que o apóstolo está falando, olha, eu espero que Deus abençoe, eu espero que... Não sei isso, isso, exatamente. Eu espero que tudo vá bem com você, porém, eu sei que não vai. Né? Então, o modo optativo é expressar um desejo que você sabe que ele é um desejo muito improvável de acontecer. E como ele falou de misericórdia, né? Ele falou de misericórdia, eu falei, mas como é que não vai ter misericórdia? É improvável não ter misericórdia. E aí, pelo menos aí eu falei, pô, só se for dentro de um contexto material. Sim. E Deus esperança, encha... Eu não lembro qual que era o texto exatamente. Mas é aquele negócio, você fala assim, né? Ah, meu filho, você vai pra guerra, né? Aí você fala assim, que tudo vá bem com você, né? Na guerra, né? Vai dar tudo certo, né? Mas você sabe que isso é muito improvável, dependendo para onde ele tá indo, né? Uhum.
cara Então, tá é um indo. contexto material, é uma vida terrena, assim, a coisa não tem nada a ver com o outro plano, com o plano espiritual, digamos assim, né? Aí tem que pegar o contexto lá pra ver o que, que Paulo tá falando pra quem, né? De que sentido, né? Uhum. É a Mas, mesma coisa de se fala, tipo, a mãe falasse pra um filho que é traficante, dono do morro, não, meu filho, pode ir lá, vai dar tudo certo. mas com o coração na mão, sabendo que não vai dar, né? Sim, mas sabendo que vai dar merda lá É, vai na dar É, questão merda. física, entendeu? Na questão física, é isso físico, né? mesmo. É isso mesmo. Você falar assim, Deus, eu espero que Deus tenha misericórdia de você, enquanto a pessoa tá degolando outra, né? Aí você fala assim, olha, eu pelo menos acho que não vai ter não, né? Eu espero que tenha, mas acho que não vai ter não, né? É essa a ideia do modo optativo, né? É a ideia de uma ação que ela é bem improvável de acontecer. Você deseja ela, mas ela é improvável, né? Agora, é aquela questão, né, Lena, que você falou, você tem que pegar contexto, né, dar uma olhada, né, ver se é uma recomendação de Paulo, se é um desejo, né, o que ele está falando, para quem que ele está falando. Né? Aí teria, então, os usos do infinitivo como substantivo. A gente está 1 hora já aqui. Vocês querem dar uma parada aqui e continuar na próxima aula daqui? Mano, eu quero que eu tô na merda. Eu também tô Eu, assim, eu tô saindo de serviço, mas eu dormi à tarde, tô light, mas vamos parar. eu tô zuretado já aqui. Eu tenho que estudar outras coisas ainda também. Eu tô na merda e hoje é só terça-feira. Aí dá tempo do Ed fazer os exercícios até Até Pelo quinta-feira. menos não fica isso pra eu fazer na próxima aula, entendeu? Faço da aula anterior. Então, vamos beleza. parar. Vamos dar um tempo aqui, depois a gente volta na quinta-feira, daí a partir Tá? daqui. Valeu. Beleza, então. Tranquilo, de boa. Valeu. Falou, tchau, tchau.